Estamos de volta aqui com mais um bloco do programa Cidadania e Política na Ótica Cristã. E queremos agradecer você mais uma vez. O trato que nós fizemos do início está valendo. Você aí e a gente aqui, juntos, compartilhando, falando sobre o nosso papel cidadão enquanto cristãos na área política da nossa cidade, seja do nosso município, do nosso estado e da nossa nação. E hoje eu estou muito feliz em receber aqui nos estúdios do programa Cidadania e Política na Ótica Cristã um grande amigo, um nome que é referência no Brasil todo e no mundo como um dos maiores evangelistas que essa nação já teve, um homem que às vezes não gosta muito de falar daquilo que conquistou e ganhou, mas eu me lembro de algumas vezes que estive em seu escritório e lá tem um quadro que foi o mesmo foi condecorado como o príncipe dos pregadores do Brasil. E eu fico muito feliz por receber aqui, então, hoje, pastor Idecaso Takayama. É esse mesmo, pastor Idecaso Takayama, o grande evangelista, um amigo que temos. Pastor Idecaso Takayama foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal e hoje nós vamos conversar aqui sobre vários aspectos e principalmente dentro da questão política, mas eu quero já pedir ao pastor Takayama para que ele conte-nos, né, já que estamos falando de evangelismo, de evangelização, da arte de evangelizar, como que ele, como pouco, sabe fazer. Eu gostaria, pastor Takayama, de cumprimentá-lo e dizer que o senhor é bem-vindo a esse programa, é um prazer recebê-lo aqui e gostaria que o senhor falasse para nós, contasse um pouco para nós, para o telespectador que está nos assistindo, sobre a sua história, sobre a sua conversão. Vocês sabem, eu não planejei isso em viver a vida pública. Eu sempre quis ser um evangelista. Eu me lembro, na vida pública, na vida profissional, seria um médico. Mas um dia eu tive um encontro aqui, foi no Adalto Botelho, porque para eu não ter que pagar a pensão de hotel, então eu ficava no Adalto Botelho, atendia como um paramédico, um enfermeiro, né? O médico, lá tem a ala masculina, tinha, não sei se ainda tem, a ala masculina, feminina de criança. Então a gente atendia as pessoas com problemas, ajudando os médicos, e por outro lado ganhava a hospedagem, né? E como já era da área, era ótimo para um futuro médico, vamos assim dizer, trabalhar ali, porque já estava em contato com aquilo que seria o seu métier. Mas na hora havia um quarto dos acadêmicos e há uma hierarquia no meio dos acadêmicos. Quando chega um veterano mais velho, vamos assim dizer, o mais novo tem que deixar o lugar ou então ceder o lugar para o mais velho. E na hora chegou um mais antigo, isso era época de fevereiro, carnaval, então não tinha muita gente, nós estávamos ali. Mas quando chegaram os alunos veteranos, eu percebi que havia um gravador, porque no meio das malas que haviam chegado, havia um gravador. E quando eu, meio curioso, fui apertar a tecla play, aqueles cassetes antigos, eu percebi que tinha um culto gravado. Falei, meu Deus do céu, tem um acadêmico aqui que é crente. Eu esperei, desliguei e aguardei ansioso a chegada dele. Quando esse rapaz chegou, eu disse, esse gravador é teu? Ele disse, é. Você é crente? Eu estava alegre, né, por ter um companheiro de igreja, naquele tempo só tinha Assembleia de Deus. Ele disse, não sou crente. Aí fiquei me decepcionado, porque pensei que era crente. Aí eu falei, desculpa se eu sou meio xereta, e estava ouvindo o teu gravador aqui, por isso que eu perguntei se era teu, e estava percebendo que tinha um culto gravado, e pela característica é um culto da Assembleia de Deus. E aí, só para abreviar, porque o tempo aqui é bastante curto, o rapaz, então, se identificou e depois, com o tempo, isso varou uma madrugada conversando lá pelas 4 da manhã, então eu já estava sabendo que ele já tinha sido um líder da mocidade, ele tinha vindo do norte e no meio, já era 4º ou 5º anista de medicina e eu percebi, então, que
vamos dizer, o meio ambiente, o meio em que ele vivia, o meio acadêmico, não facilitou, não ajudou muito esse rapaz. Eu pensei, eu vou ser igualzinho a ele, eu sou o retrato dele amanhã. Porque eu conhecia pouco a palavra de Deus. Eu falei, aí eu me lembrei da minha infância, quando eu tinha orado, dizendo, Deus, eu quero ser teu funcionário. Foi então que eu, na hora, foi às 4 da manhã, eu orando, eu disse, Deus, se for para me tornar, eu não digo um desviado, mas eu vou ser o rapaz amanhã. O meio, o ambiente, os estudos, eu tenho pouco conhecimento bíblico, então eu prefiro conhecer a Bíblia para depois conhecer, vamos dizer, o conhecimento secular. E naquela madrugada eu tive que sair de lá, porque quando chega um veterano a gente sai. Eu me lembro que eu fui para uma república de estudantes, ali para o lado da Rui Barbosa, não lembro se era a Rua 24 de Maio ou Rua Westphalen, chamava-se República de Estudantes. Na verdade era uma pensão mais barata para acadêmicos. E naquele momento eu orei dizendo, Deus, fala comigo porque eu estou angustiado. Se for para eu me tornar um médico, mas distante de ti, afastado de ti, prefiro nem ser. Eu tinha essa convicção, e tenho até hoje. Eu falei, se for para me tornar esse rapaz, não estou criticando aqui o rapaz, sim, eu fico imaginando que ele, naquele meio ambiente, era ele isolado ali. E interessante que os pais deles, pelo que eu estava vendo no gravador, eram simples, lá de uma região norte, por questão ética, eu não vou citar o nome, nem a cidade dele. Ele veio para São Paulo, e de São Paulo veio para Curitiba, como eu também tinha feito, eu estava em São Paulo. E então, naquela hora, quando eu já estava na República de Estudantes, aquilo me angustiou muito. E eu orei a Deus. E eu tinha uma Bíblia emprestada da minha cunhada, que era uma Bíblia pequena, de bolso, zíper. E eu disse, Deus, fala comigo. Eu não sei como é que tu irá falar, mas fala comigo pela Bíblia. Aí abri a Bíblia da minha cunhada, não é uma Bíblia viciada, porque tem aqueles famosos periquitinhos de Jesus, o camarada só abre onde tem as bênçãos e onde tem as maldições. Eu abri a Bíblia e abri em Efésios capítulo 4, quando a Bíblia diz assim, e deu uns para doutores, outros, e para... Quando eu li a palavra evangelista, meu coração... só quem recebeu o batismo com o Espírito Santo pode entender isso. Meu coração começou a disparar. Naquela hora eu falei, é aqui que Deus quer que eu seja. Naquela hora me bateu uma fome da palavra de Deus. E dali então já perguntando onde é que fica a igreja Assembleia. Fica lá pro lado da oficina lá do Miller, não sei o quê, que naquele tempo nem tinha shopping, era uma oficina, era uma metalúrgica. Eu passei pela Rui Barbosa, caminhei na praça e fui até a Praça Tiradentes. E a Praça Tiradentes eu conhecia, porque era dali que ia o ônibus para o Adalto Botelho. Então, ali a pessoa disse, olha, fica ali embaixo, passa por aquela oficina, a metalúrgica Miller, do lado direito, era uma rua mal asfaltada, não havia nem asfalto, era calçamento de pedra. Foi então que eu fui na Igreja Assembleia de Deus. Olha só. Naquele tempo estava tendo uma escola bíblica, eu me lembro até hoje era um dos professores, era o Ernesto Martinzon, um descendente de italiano, e o outro era o Vicente Guedes. Eu acho que tanto o Vicente como o Ernesto já deve ter falecido, mas me bateu uma fome da palavra de Deus, e nessa época eu conheci, então, foi aí que eu tive contato com o Floriano Pesce, com a Cacilda, com a doutora Oneide Cunha. E a Oneide, então, tinha tido uma experiência semelhante à minha, porque ela estava fazendo odontologia, e ela também interrompeu para fazer um seminário de conhecimento. Então, eu expliquei para ela, ela disse, olha, vai lá para Pinda, lá você não é, como já tinha assim, um certo pé atrás de vários pastores, porque você sabe, a Assembleia de Deus tem a linha sueca, né, escandinava, e a linha americana. E o Brasil tinha sido inicialmente evangelizado pelos suecos. Então, qualquer trabalho de americano seria tido como uma fábrica de pastores. Mas eu fui para lá para conhecer, vamos dizer, de maneira sistemática, a palavra de Deus. Nesse ínter eu conheci homens
jovens como Floriano, Otoniel, Oziel, faleceram depois de um acidente, o Joá Caetano, o Eliel de Carvalho, Elienay Carvalho. Então, nesse ínterim, então, passei a entender que haviam pessoas dedicadas à obra de Deus, e foi aí que me dediquei mesmo ao Senhor, e foi assim. Depois vim trabalhar aqui, voltei para o Paraná, porque eu voltei para São Paulo, meus pais não estavam muito satisfeitos. Não gostaram muito? Não, porque eu tinha ganhado até uma bolsa de estudo do Poderoso Objetivo, era uma entidade de ensino, uma empresa de ensino, que tinha feito, não sei se eles faziam isso todos os anos, mas naquela época fizeram um concurso para todos os acadêmicos que quisessem passar nesse concurso. Eles chamariam de superdotados, mas superdotados não tinha nada. Mas eu ganhei uma dessas bolsas, eram 14 mil estudantes para ganhar, acho que eram 30 bolsas, e eu ganhei uma dessas bolsas integrais. Então, eu podia fazer o curso gratuitamente, porque eles pagariam desde instrumentação médica, que é caríssima, aos compêndios de medicina, que eram caríssimos. Eu podia estudar ali Sorbonne na França, a Harvard lá nos Estados Unidos, qualquer lugar, eles pagariam tudo. Mas eu entendi que deveria fazer a obra de Deus, Ezequiel, e a minha paixão pela obra foi aí que eu fui para São Paulo, tentei contornar a situação com os meus pais, e depois de fazer Pindamonhangaba por 2 anos, eu fui para conhecer a palavra, porque eu conhecia pouco a palavra. E vocês sabem, a gente no internato, o dia inteiro, eu devorava os livros e os compêndios bíblicos, e foi aí que de lá para cá voltei. Naquela época havia um missionário chamado Leif Andersen da Noruega ou Suécia, não me lembro, e ele então me ajudava com meio salário mínimo. Foi trabalhar lá em Irati, no campo de Irati, e na época Inácio Martins era campo de Irati, era, como diz, desse tamanhinho, mas eu fui trabalhar para lá. Depois aí Pimentel me conheceu em Irati, me chamou para Curitiba, mas ele já sabia, porque naquele período que eu fui na escola bíblica, ele até brincou, já até japonês escreve. Então foi aí que eu vim para Curitiba, trabalhei na obra de Deus e fiz a obra do Senhor. Mas aí foi que eu entendi que eu podia fazer a obra de Deus. Fui o fundador do IBADEP, Instituto Bíblico, toda a carga horária, as matérias bíblicas, fui eu que... Eu era o diretor pedagógico, vamos assim dizer. Era eu e o Olivir Apolidoro. O Olivir me ajudou muito nessa parte. E nós, então, instituímos o Instituto, eu ajudava um pouquinho. E, mais tarde, eu me tornei líder da mocidade e o trabalho de evangelismo também. Foi assim que eu iniciei minha vida de fé. Aí você dirá, e a vida pública, pastor? É que quando eu me tornei, trabalhava no Instituto Bíblico e também já tinha um programa de rádio na Marumbi, eu percebi que a nossa igreja era pouco afeita às questões sociais. Nós tínhamos já o Lar Esperança e tinha também que era, vamos dizer, o coração do pastor Pimentel, que era o Lar Betânia, né? Então eu entendi que as verbas iam só para as igrejas católicas, igrejas espíritas, e para as instituições católicas e espíritas, e pouco ia para as evangélicas. Então eu absorvi isso e fui para ser vereador, exatamente para tentar. E foi quando nós conseguimos socorrer o Lar Esperança. Não sei se você sabe que tinha ali no centro aqui de Curitiba, mas tinha também uma extensão ali na saída para Ponta Grossa. Então eles já haviam perdido isso, porque em 10 anos tinha construído e não construíram. Então nós conseguimos recuperar o Lar Esperança, e então foi assim que iniciei minha vida pública. Mas minha chamada é a obra do Senhor. Eu sou apaixonado pela obra de Deus. Pastor Takayama é o diretor, o criador da grande cruzada evangelística Cristo Vive, conhecida no Brasil e no mundo todo. Viajou o mundo, os 4 cantos do globo terrestre, falando de Jesus. E no próximo bloco nós estaremos falando sobre o início aí, como ele começou a contar da sua vida pública e quais foram as metas que ele traçou, o que foi que o pastor Takayama conseguiu
fazer dentro desse cenário político, na sua vida política, tanto aqui no município de Curitiba, pelo estado do Paraná e depois representando o estado do Paraná na Câmara Federal. Fique aí, nós já voltamos, já, programa Cidadania e Política na Ótica Cristã.